Capítulo 3. O segundo grau, companheiro. O segundo grau da maçonaria, conhecido como companheiro, representa a continuação da jornada iniciada pelo aprendiz. Se no primeiro grau o maçom era comparado a uma pedra bruta que precisava ser lapidada, agora, como companheiro, ele já começa a tomar forma, a entender melhor o simbolismo maçônico e a buscar o aperfeiçoamento do conhecimento adquirido. Este grau simboliza o amadurecimento do iniciado, que já não está mais no início de sua jornada, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. O grau de companheiro é profundamente simbólico, pois representa a busca constante pelo aperfeiçoamento intelectual e moral. Se no primeiro grau o foco era o autoconhecimento, agora, a ênfase está na expansão desse conhecimento para o mundo ao redor. O companheiro começa a explorar os mistérios da natureza, da ciência e das artes, sempre com o objetivo de se tornar um construtor mais habilidoso, não apenas do próprio caráter, mas também de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Nesse grau, é feita uma importante relação com os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição, que representam as ferramentas com as quais o maçom percebe e compreende o mundo. Além disso, ele é introduzido às 7 artes liberais: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia. Cada uma dessas disciplinas é vista como uma parte essencial do desenvolvimento humano, ajudando o companheiro a compreender a criação divina e a ordem que rege o universo. No caminho simbólico da maçonaria, as ferramentas continuam desempenhando um papel fundamental. O companheiro recebe 3 novas ferramentas: o esquadro, a régua e o nível. O esquadro simboliza a retidão de caráter e a justiça nas ações, indicando que o maçom deve sempre agir com correção. A régua representa a medida e a disciplina, lembrando ao companheiro que ele deve medir seus atos e pensamentos com sabedoria. O nível, por sua vez, simboliza a igualdade, ensinando que todos os homens, independentemente de suas diferenças, são iguais diante do grande arquiteto do universo. Juntas, essas ferramentas reforçam a importância da retidão, do equilíbrio e da equidade na vida do maçom. Com o avanço para o grau de companheiro, as responsabilidades do iniciado também aumentam. Ele não é mais um mero observador. Agora, espera-se que participe ativamente, contribuindo para o crescimento da ordem e para a construção de uma sociedade melhor. O companheiro deve expandir continuamente seu aprendizado, aprofundando-se no simbolismo e nos ensinamentos maçônicos. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de transformá-lo em ações que beneficiem tanto a si mesmo quanto aqueles ao seu redor. É também sua obrigação explorar de maneira mais profunda os mistérios da vida e do universo, buscando sempre o entendimento das leis naturais e espirituais que regem a existência. O segundo grau é de extrema importância na jornada maçônica, pois representa o avanço do indivíduo em direção à compreensão dos mistérios mais elevados. Ao assumir o papel de construtor ativo, o companheiro se torna um elemento essencial na construção simbólica da sociedade. Ele já não trabalha apenas em seu próprio aperfeiçoamento, mas contribui diretamente para a edificação de um mundo mais fraterno e justo. Além disso, é nesse grau que o maçom se prepara para os desafios do grau seguinte, onde terá que enfrentar grandes mistérios e alcançar o verdadeiro domínio sobre si mesmo. Concluindo, o grau de companheiro simboliza o caminho do crescimento e da evolução. É o momento em que o maçom deixa de ser um aprendiz e passa a atuar como um construtor consciente, utilizando as ferramentas do conhecimento e da moralidade para moldar a si mesmo e o mundo ao redor. Essa etapa da jornada, repleta de desafios e aprendizados, é essencial para que o iniciado possa, no futuro, alcançar o grau de mestre, quando estará mais próximo de compreender os mistérios da vida e da morte, e de cumprir plenamente sua missão como maçom. Capítulo 4. O terceiro grau, mestre. O terceiro grau da maçonaria, chamado de mestre, representa a culminação da trilogia dos graus simbólicos e a etapa mais elevada dessa jornada iniciática. Se o grau de aprendiz simboliza o começo da caminhada e o de companheiro o aperfeiçoamento das habilidades, o grau de mestre é a realização plena do ideal maçônico, o encontro do iniciado consigo mesmo, com seus deveres espirituais e com a busca pela imortalidade da alma. Este grau não apenas conclui a formação básica do maçom, mas também o prepara para enfrentar os mistérios mais profundos da existência. O simbolismo do grau de mestre é profundamente filosófico e espiritual.
Aqui, a maçonaria propõe uma reflexão sobre a vida, a morte e a possibilidade de transcendência. Esse conceito é representado de maneira dramática pela lenda de Hiram Abif, o arquiteto do Templo de Salomão. Segundo a tradição maçônica, Hiram foi assassinado por 3 companheiros que desejavam obter dele os segredos da maestria antes de estarem preparados. A morte de Hiram simboliza a perda de algo valioso, enquanto sua elevação posterior representa a esperança de renovação e imortalidade. O maçom, ao tornar-se mestre, passa simbolicamente por essa experiência de morte e renascimento, entendendo que, assim como Hiram, ele deve enfrentar as adversidades e superar suas próprias limitações para alcançar a sabedoria verdadeira. O ritual de elevação ao grau de mestre é um dos mais marcantes e simbólicos de toda a maçonaria. Durante a cerimônia, o iniciado revive a lenda de Hiram Abif, passando simbolicamente por sua morte e ressurreição. Esse ritual ensina que o caminho para a verdadeira maestria passa pela superação do ego e pela aceitação de que a morte física é apenas uma etapa na jornada espiritual. Ao ser elevado como mestre, o maçom renasce para uma nova vida, agora mais consciente de sua missão de servir à humanidade e contribuir para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Essa cerimônia é, ao mesmo tempo, um convite à reflexão sobre o significado da vida e uma preparação para os desafios futuros que ele enfrentará como mestre. As ferramentas associadas ao grau de mestre são o compasso e o esquadro. Diferente dos graus anteriores, onde cada uma dessas ferramentas era usada separadamente, no grau de mestre elas aparecem unidas, simbolizando a união perfeita entre a sabedoria e a retidão. O compasso representa a sabedoria necessária para traçar o caminho certo, enquanto o esquadro simboliza a justiça e a correção nos atos. Juntas, essas ferramentas expressam a busca do mestre pela perfeição, não no sentido de ser infalível, mas de se esforçar continuamente para melhorar a si mesmo e suas ações no mundo. No grau de mestre, as responsabilidades do maçom aumentam significativamente. Ele não é apenas um aprendiz do conhecimento ou um construtor habilidoso. Agora, ele se torna um guia, um líder que tem o dever de orientar aqueles que ainda estão nos graus inferiores. Cabe ao mestre transmitir os conhecimentos que adquiriu ao longo de sua jornada, preservando os princípios e valores da maçonaria para as futuras gerações. Essa função de liderança não se refere ao poder ou ao domínio sobre os outros, mas sim à responsabilidade de servir como exemplo e fonte de inspiração. A importância do grau de mestre não pode ser subestimada. Ele simboliza a culminação do processo de aperfeiçoamento espiritual iniciado no grau de aprendiz. Ao alcançar esse estágio, o maçom completa a construção simbólica de seu templo interior e assume o compromisso de continuar sua busca pela perfeição. O grau de mestre representa o ideal maçônico de superação constante e a crença na imortalidade da alma, não como uma promessa de vida eterna, mas como a certeza de que nossas ações e ensinamentos deixarão uma marca duradoura no mundo. Concluindo, o terceiro grau é a síntese de tudo o que a maçonaria simbólica representa. A construção de um ser humano melhor e, consequentemente, de uma sociedade mais justa e equilibrada. O mestre é aquele que, tendo passado por todas as etapas do aprendizado e do aperfeiçoamento, está preparado para liderar pelo exemplo e para transmitir, com humildade e sabedoria, os valores eternos da fraternidade, da igualdade e do amor ao próximo. Ao final dessa jornada, ele compreende que a verdadeira maestria não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, tornando-se um eterno aprendiz na busca pela luz do conhecimento. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.